Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes One. Faz parte do curso técnico integrado em telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a aula de hoje é uma continuação da aula anterior. Vamos falar ainda da unidade 2, camada de rede. E hoje, especificamente, vamos falar sobre o tema de roteamento, tabela de roteamentos, protocolos de roteamento. E numa próxima aula, vamos fazer uma aplicação prática sobre roteamento utilizando o simulador. Então, a aula é um apanhado geral sobre roteamento, entender o que é um roteador, qual a sua função, qual a função do roteamento dentro de uma rede de computadores. Ok, então vamos iniciar falando sobre roteamento. Bem, o roteamento, hoje, ele é considerado a principal forma utilizada, por exemplo, pela rede mundial de computadores, como a internet, para fazer entrega de pacotes de dados entre hosts, entre origens e destinos, né? Equipamentos de rede numa forma geral, incluindo computadores, servidores, roteadores, equipamentos ativos e demais equipamentos. Bem, o roteamento ele é realizado, obviamente, pelo roteador. O roteador ele é um equipamento de nível 3, camada de rede. Ele é um dispositivo intermediário na rede, um dispositivo ativo, que é responsável pelo melhor caminho dos pacotes. Ele determina, né, o melhor caminho entre os pacotes especificado entre origem e destino de uma rede de computadores. Bem, o roteador ele examina o endereço IP de destino, né? Então ele desencapsula o pacote e examina o endereço IP de destino e pesquisa na sua chamada tabela de roteamento, que vamos ver daqui a pouco, para determinar para onde encaminhar o pacote. Então, a gente vai ver daqui a pouco que a tabela de roteamento ela vai conter uma lista de todos os endereços de rede conhecidos, né, que são os, como a gente viu lá no endereço IPv4 e IPv6, o prefixo, e para onde ele deve encaminhar esse pacote. Então, essas entradas são conhecidas como entradas de uma rota ou de um conjunto de rotas. Então, o roteador, dentro do papel do roteamento, ele encaminhará o pacote usando a melhor rota possível, a melhor entrada de rotas correspondente na sua tabela. Bem, basicamente, qual é o procedimento do roteamento? O roteamento ele é utilizado dentro da filosofia de salto por salto, up by up. Então ele vai saltando equipamentos, o pacote vai saltando equipamentos, equipamento por equipamento, onde cada roteador que recebe um pacote de dados, ele vai abrir e verificar o endereço destino no seu cabeçalho IP, ele vai calcular o próximo salto, que vai deixar o pacote a um passo mais próximo do seu destino, e entregar o pacote neste próximo salto. E aí nós temos basicamente três funções. Então, o roteador ele vai pegar o pacote, que chega na sua interface específica do roteador, ele vai desencapsular, então ele vai entender o cabeçalho Ethernet da camada 2, e o chamado trailer, desse cabeçalho. Em seguida, na segunda etapa, o roteador ele vai examinar o endereço IP de destino do pacote, e aí, obviamente, ele vai procurar o melhor caminho, a melhor correspondência de sua tabela de roteamento dentro da filosofia do endereço IP. E aí a entrada de rota indica que esse pacote deve ser encaminhado para um próximo roteador, um próximo salto. Na terceira etapa, o roteador ele vai novamente encapsular o pacote em um novo cabeçalho IP, e um trailer Ethernet, e vai encaminhar esse pacote para um próximo roteador, justamente para realizar um próximo salto, como verificamos agora há pouco. Bem, no entanto, o que está nesse funcionamento geral? São necessários dois elementos que vão realizar esse funcionamento geral do roteamento. Um deles é a tabela de roteamento, e o outro
são os chamados protocolos de roteamento. Então, vamos ver especificamente como é que o roteamento é feito através desses dois elementos, a tabela de rotas e os protocolos de roteamento, como é que eles agem, como é que eles funcionam para realizar o roteamento. Então vamos iniciar vendo especificamente a tabela de roteamento. Bem, a tabela de roteamento, elas são registros de endereços de destinos, né, associados aos números de saltos, né, que são as métricas, até ele conter uma série de outras informações. Mas basicamente eu vou ter os registros dos endereços, as interfaces e principalmente o número de saltos que podem conter dentro da minha tabela de roteamento. Bem, a tabela de roteamento que compõe um roteador, ele contém entradas de rotas de redes que vão listar todos os possíveis destinos da rede conhecidos. Então, a tabela de roteamento, ela conhece todos os possíveis caminhos para atingir um determinado host. Quando ele não conhece, quando essa tabela não conhece esse possível destino, vamos verificar que através de algum procedimento, como os protocolos de roteamento, essa tabela de roteamento ela vai aprender novas rotas, novos caminhos. Bem, a tabela de roteamento ela armazena 3 tipos de entradas de rota básicas. Tá? Então, o primeiro deles são as chamadas redes diretamente conectadas. O que significa as redes diretamente conectadas? Elas são entradas de rotas de rede que são configuradas diretamente nas interfaces dos roteadores ativos. Então, nesse exemplo, eu tenho, por exemplo, o roteador A com 2 redes específicas. Então, de um lado desse roteador A, eu vou ter uma rede diretamente conectada. Por exemplo, pode ser o 10.1.0.1. E do outro lado da minha interface, eu posso ter o 10.2.0.1. Então, são 2 redes distintas conectadas diretamente ao roteador A. E aí, o roteador ele vai adicionar uma rota diretamente conectada na minha tabela de roteamento quando uma interface está configurada com um determinado endereço IP, como a gente viu no exemplo que eu citei agora há pouco. Então, eu posso ter o 10.1.0.1, eu posso ter o 10.2.0.1 do outro lado. E aí eu tenho as chamadas redes diretamente conectadas. Cada interface do roteador, obviamente, vai ter esse IP conectado, né, diretamente a um segmento de rede diferente. Bem, uma outra entrada muito importante que a gente pode encontrar nas tabelas de roteamento são as chamadas redes remotas, são os endereços de rede. Então, as redes remotas, elas são entradas de rotas de redes que são conectadas a outros roteadores, ou seja, possíveis caminhos que esse roteador vai determinar para traçar o melhor caminho possível do pacote de dados. Então, por exemplo, na tabela do roteador A, eu posso ter os endereços remotos, endereços de rede, que esse roteador pode atingir. Então, são as entradas de rotas de rede que são conectadas a outros roteadores, né? E esses outros roteadores podem especificar, podem determinar rotas específicas, escolha de rotas específicas. E aí os roteadores também eles têm a possibilidade de aprender sobre redes remotas através de novos endereços, sendo explicitamente configurados por um administrador de rede manualmente ou através da troca de informações, por exemplo, utilizando um protocolo de roteamento. E aí a gente vai ver que se utiliza geralmente os protocolos de roteamento dinâmico. Bem, um terceiro tipo de entrada numa tabela de rotas que a gente pode encontrar são as chamadas rota padrão. Bem, o que seria uma rota padrão? A rota padrão ela é semelhante ao conceito de gateway que a gente vê em algumas aulas quando se configura um host. Então, a rota padrão ela vai especificar
um roteador de próximo salto a ser usado quando a minha tabela de roteamento não contém uma rota específica. Então imagina que eu não tenho aqui nessa tabela de roteamento o endereço de rede 10500. E aí eu adiciono nesse roteador uma rota padrão, que geralmente é 0000. E aí essa rota ela vai permitir, por exemplo, que esse roteador vai realizar um próximo salto quando nessa minha tabela eu não contenho uma rota específica que é o 10500, que corresponde ao endereço de destino de um determinado host, por exemplo. Então essa seria o terceiro tipo de entrada dentro da minha tabela de roteamento. Bem, esse exemplo ele mostra 3 roteadores A, B e C, com endereços de redes específicos, configurados nas suas interfaces, e aí a composição da nossa tabela de roteamento. Então, a tabela de roteamento do roteador A, ele é composto dos endereços diretamente conectados, então 10.1.0.0, 10.1.0.0 e o 10.2.0.0, e aí ele especifica a interface de rede que esse roteador configurou, por exemplo, os seus IPs, e o número de saltos para atingir aquela determinada rede. Por exemplo, o roteador A, para atingir a rede 10.1.0.0, ele vai fazer isso pela interface E0 e ele não precisa de nenhum salto, até porque a rede está diretamente conectada. A mesma coisa o endereço 10.2.0.0, ele vai atingir através da interface S0 e o número de saltos é 0, porque ele está diretamente conectado. Agora, quando nós temos redes remotas como o 10.3.0.0 e o 10.4.0.0, ou seja, estão localizados em outras interfaces de outros equipamentos, de outros roteadores, obviamente que eu preciso determinar o número de saltos. Então, para o roteador A chegar na rede 10.3.0.0, que é essa rede aqui localizada na interface S1 do roteador B, por exemplo, ele tem que sair pela interface S0 e ele tem que dar um salto. Então, eu saio do roteador A e vou para o roteador B dando um salto. Então, essa é a minha métrica, o meu hub realizado pelo roteador. Já na rede 10.4.0.0, eu já tenho um número de salto maior. Então, ele vai sair primeiro do roteador A para o roteador B, então um salto. Do roteador B para o roteador C, 2 saltos. Aí eu alcanço a rede 10.4.0.0. Então, ele realiza 2 saltos. E aí eu tenho também para o roteador B e para o roteador C a composição das suas tabelas de rotas. Bem, dentro do conceito de roteamento, nós temos os tipos de roteamento. Um roteador, por exemplo, ele pode aprender sobre redes remotas, né? Aquelas redes que geralmente não estão diretamente conectadas, através de 2 maneiras. Então, uma é o chamado roteamento manual, ou roteamento estático, e o segundo, que a gente vai ver daqui a pouco, é o roteamento dinâmico, ou dinamicamente, né, configurado o roteador. Bem, no manual, as redes remotas elas são inseridas manualmente. Então, geralmente, o administrador de rede ele vai lá e alimenta, através de configurações do equipamento, a tabela de rotas, usando as chamadas rotas estáticas. Aí nós temos o roteamento estático. No dinâmico, eu tenho um procedimento altamente contrário, né? As rotas elas são aprendidas automaticamente, usando geralmente um protocolo de roteamento. Então essa é a diferença básica entre os dois. Roteamento estático, você usa do artifício manual ou calcula manualmente essa rota e insere a tabela de roteamento através de comandos específicos, rotas estáticas. Já no dinâmico, as rotas são remotas, elas são aprendidas através de protocolos de roteamento de forma automática. Então, o roteamento estático, geralmente um programa ele vai calcular e instalar rotas através de comandos específicos, usando rotas estáticas.
Quando um roteador ele vai inicializar suas aplicações, e essas rotas, aí que está a grande diferença, elas não mudam, elas são estáticas, né? E aí nós temos algumas vantagens, né, como a simplicidade de configuração e a baixa sobrecarga na rede. No entanto, nós temos uma desvantagem, que é a inflexibilidade de se usar o roteamento estático, né? O equipamento, por ele não mudar de forma automática, você tem uma rede que não é flexível a mudanças e principalmente de novos caminhos, de novas redes remotas que vão surgindo dentro do decorrer do funcionamento da rede. Bem, as rotas estáticas, elas são entradas de rotas configuradas manualmente, né? Então, o administrador de rede, através de comandos específicos, ele vai lá e adiciona essas rotas estáticas. A rota estática, ela inclui o endereço de rede remoto, então, o que se deseja atingir, a rede remota que se deseja atingir, e geralmente a sua máscara de rede, a sua máscara de subrede, e o elemento do próximo salto, ou seja, o equipamento, geralmente o roteador, de salto seguinte, de próximo salto. Então, se houver uma alteração nessa topologia de rede, aí que está o grande problema do roteamento estático, a rota estática ela não será atualizada automaticamente. Então, você tem uma inflexibilidade aí. E aí deverá ser reconfigurada através de forma manual. Tem que ter aí um administrador para ir lá mudar manualmente essa rota. Bem, o roteamento estático ele tem algumas características, né? Então eu vou pontuar algumas aqui. Uma das características de uma rota estática, ela deve ser configurada manualmente. Então, roteamento estático, quando você fala em roteamento estático, não tem jeito, você tem que configurar através de um comando usando uma rota estática específica. Então, configuração manual. Uma outra característica, eu preciso de um administrador o tempo todo para reconfigurar uma rota estática. Então, com aquilo que a gente falou, se ela mudar, não tem jeito, eu preciso de um administrador de rede para reconfigurar uma rota estática se houver uma alteração, principalmente na topologia e na rota estática, porque aí eu não tenho como utilizar um protocolo de roteamento dinâmico que vai realizar isso de forma automática. Então, no roteamento estático não existe isso. A rota estática, ela não vai ser uma rota sempre mais viável. Então, eu vou precisar de uma rota alternativa. Então, roteamento estático, eu não posso fazer isso automaticamente. Eu vou depender de alguém para mudar manualmente. Uma outra característica, uma rota estática é apropriada para uma rede de pequeno porte. Então, geralmente você vai ver que o roteamento estático ele é realizado em redes de pequeno porte. E quando há poucos ou nenhum vínculo de redundância entre os equipamentos de rede. Uma outra característica que a gente pode citar é que uma rota estática ela é comumente usada com um protocolo de roteamento dinâmico. Então você vai ver que roteamento estático ele é complementado também com roteamento dinâmico, geralmente utilizando um protocolo de roteamento dinâmico para configurar, por exemplo, uma rota padrão. Bem, assim como nós temos o roteamento estático, nós temos o roteamento dinâmico. O roteamento dinâmico ele vai prevalecer de um software, um algoritmo, um programa, que vai construir a tabela de roteamento inicial, né, quando um determinado roteador é inicializado, e de acordo com o tráfego na rede do que é necessário naquele momento, esse programa, esse protocolo, esse algoritmo vai atualizar ou vai alterar a tabela de rotas. Aí nós temos algumas vantagens, né, que ele vai tratar os problemas de acordo com o tráfego automaticamente. Isso não acontece, por exemplo, no roteamento estático. Desvantagens, depende de alguma técnica que envolva algoritmos de roteamento. Então vai depender de um protocolo, de um algoritmo específico de roteamento. Bem, um protocolo de roteamento dinâmico, ele vai permitir que os roteadores, aí está uma das grandes vantagens do roteamento dinâmico, aprendam automaticamente sobre redes remotas, sobre como atingir essas redes. E aí eles vão incluir uma rota padrão, geralmente, que é aquela rota
que quando a minha tabela de roteamento não tem conhecimento daquele endereço que o host deseja atingir, ele inclui essa rota padrão de outros roteadores. Os roteadores que usam protocolos de roteamento dinâmico, geralmente eles compartilham automaticamente as informações. Então, os roteamentos realizados entre equipamentos de roteamento dinâmico, eles compartilham automaticamente as informações de roteamento com outros roteadores e aí compensam qualquer alteração de topologia sem envolver um administrador de rede, como no roteamento estático. Então, isso é uma vantagem. De acordo com o tráfego da rede, eu posso mudar automaticamente essa configuração. Então, se houver uma alteração na topologia da rede, os roteadores que compartilham essas informações, usando o protocolo de roteamento dinâmico, eles vão atualizar automaticamente a tabela de roteamento. Bem, eu posso citar aqui alguns exemplos de protocolos de roteamento dinâmico, né? Por exemplo, o RIP, o SPF e o EIGRP. São protocolos de roteamento dinâmico. Mais à frente, em outras aulas, eu vou mostrar em algumas simulações na prática o uso desses protocolos de roteamento dinâmico. Então, eu devo mostrar um exemplo de roteamento estático para a gente ver como é que funciona esse roteamento manualmente. E aí a gente pode fazer uma comparação utilizando os protocolos de roteamento dinâmico. Vocês vão ver que eles são bem mais interessantes porque eles utilizam automaticamente, através do compartilhamento de informações entre roteadores, informações que vão automaticamente alterar ou até mesmo atualizar a tabela de rotas. Bem, a configuração básica requer apenas que o administrador de rede, quando se vai falar em roteamento dinâmico, requer apenas que o administrador de rede ele habilite esses protocolos de roteamento dinâmico. Então, geralmente, são habilitados através das redes conectadas diretamente no roteador. Então, você vai ver que um protocolo como o SPF, quando eu desejo utilizá-lo, basta o administrador de rede habilitar as redes conectadas diretamente dentro desse protocolo SPF, dentro desse protocolo de roteamento dinâmico. E aí o protocolo de roteamento dinâmico ele vai fazer automaticamente algumas etapas, dentre elas, descobrir, por exemplo, quais são as redes remotas que esse roteador pode alcançar, manter as informações de roteamento atualizadas, escolher o melhor caminho para que as redes de destino sejam alcançadas. E o mais importante, que eu acho, ele vai tentar encontrar um novo e melhor caminho se o caminho atual não estiver mais disponível. Aquilo que a gente viu lá no início, quando o tráfego muda automaticamente, o meu protocolo, o meu roteamento dinâmico vai tentar encontrar um novo, melhor caminho possível para que aquele pacote saia da sua origem e encontre o seu destino. Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre os protocolos de roteamento. Bem, o protocolo de roteamento ele vai determinar o conteúdo que vai compor a tabela de roteamento. Ou seja, são os protocolos que vão ditar a forma como a tabela é montada e de quais informações ela vai ser composta. Então, diversos protocolos de roteamento existem e cada protocolo tem uma forma de alimentar essa tabela de roteamento. Existem basicamente dois tipos de algoritmos utilizados em protocolos de roteamento, atualmente em uso pelos protocolos de roteamento. Um deles é o algoritmo baseado no vetor distância, o Distance Vector Routing, os protocolos de roteamento vetor distância, e os algoritmos ou protocolos baseados no estado de enlace, o Link State Holding Protocols, os protocolos de estado de enlace. Então a gente vai ver no decorrer das aulas a diferença básica entre os dois. E aí a gente vai ver alguns exemplos e implementar no simulador. Então vamos ver especificamente o protocolo vetor, o tipo de protocolo de roteamento, o vetor distância, como é que ele funciona, qual a sua característica base.
Então vamos lá, vetor distância. Os protocolos baseados no vetor distância, eles prevêem que cada nó que participa do roteamento deve conter uma tabela informando a melhor distância e como chegar até lá. Basicamente é o número de saltos. Então, um roteador, quando ele deseja encontrar a melhor rota possível, ele vai verificar o número de saltos até chegar nessa rota destino. E, obviamente, ele vai escolher o menor número de saltos. A gente chama de métrica ou custo, o menor número de saltos possíveis para chegar naquele destino. Então, cada tabela possui uma entrada que contém algumas informações específicas. Dentre elas, nós temos endereço IP, ou o endereço da rede, né, por meio do roteador. Informações do roteador, o primeiro roteador da rota destino, o roteador de próximo salto, como a gente chama. A interface, a rede física que deve ser usada para alcançar aquele primeiro roteador. A métrica, que é o custo. Por exemplo, no vetor distância se usa o número de saltos, então o número indicado, a distância do destino. E o tempo, né, quanto a entrada foi atualizada pela última vez. Bem, os protocolos de vetor distância eles vão funcionar anunciando todas as rotas que eles conhecem através de todas as interfaces de um roteador, de um router. Os roteadores, por sua vez, eles vão perceber que a mesma rede recebem essas tabelas e aprendem as novas rotas. E aí eles vão propagando essas informações entre os equipamentos conectados. Cada roteador ele vai enviar uma atualização de roteamento periódico, então tem um período, prazo para isso. E aí cada roteador possui um temporizador de atualização de roteamento. O temporizador ele vai determinar a frequência com que as atualizações devem ocorrer. Bem, aqui nós temos um exemplo do vetor distância. Então aqui nós temos o exemplo com 3 roteadores, onde nós temos a rede A, B, C e D, router 1, 2 e 3. A tabela de roteamento do router 1, então se formos povoar essa tabela, ele vai conter os endereços das redes, então rede A, B, C e D. A interface por onde eu devo atingir essa rede e o número de saltos, ou seja, a métrica ou custo utilizado pelo vetor distância. Então, o roteador 1, para ele chegar na rede A, ele tem que sair, por exemplo, por essa interface à esquerda. Digamos que essa interface seja uma interface serial 0/0. Então, ele vai sair por ela e ele não vai dar nenhum salto, até porque é uma rede diretamente conectada ao roteador. A mesma coisa, tabela de roteamento do router 1, para chegar na rede B, eu vou ter que sair pela direita, imagina que seria um serial 0/1, e ele também não vai ter nenhum salto, custo zero, até porque a rede B é uma rede que está diretamente conectada ao roteador 1. Agora, quando eu pretendo chegar na rede C, por exemplo, que está conectada diretamente ao router C, o router 2 e o router 3, eu já vou ter que realizar, por exemplo, a saída pela direita, digamos que seja o serial 0/1, e ele vai ter um custo de um salto, ou seja, ele vai ter que sair de um roteador e ir para o outro. Então eu vou ter um salto. Para atingir a rede D, agora eu vou sair também pela direita, pelo serial 0/1, no entanto, agora eu vou ter um custo de dois saltos. Então eu vou ter um salto para o roteador 2, mais um salto para o roteador 3, aumentando meu custo em 2. E aí nós vamos ter a composição do roteador 2, ou seja, para atingir B e C que estão diretamente conectadas, eu não vou ter nenhum salto. Para atingir A eu vou ter um salto, para atingir D, um salto. E o router 3, para atingir C e D, como estão diretamente conectadas, eu não vou ter nenhum salto. Para atingir B, um único salto. E para atingir a rede A, pela esquerda, eu vou ter 2 saltos para chegar na rede A. Então essa é a filosofia do vetor distância. Ele usa um custo específico e esse custo está avaliado no número de saltos até atingir aquele host de destino. Bem, as vantagens do vetor distância. O vetor distância ele é uma implementação e uma manutenção
muito simples, então o nível de implementação e a manutenção é muito baixo, pouco conhecimento para se trabalhar com esse protocolo de vetor distância, então isso torna uma vantagem. Uma outra vantagem são os requisitos e recursos baixos de um equipamento. Então não preciso de grande quantidade de memória, além de processadores avançados no equipamento. Até porque ele não trabalha com grandes quantidades de equipamentos para realizar o processo de roteamento. Algumas desvantagens do vetor distância. Uma delas é a escalabilidade. Escalabilidade é o poder de expansão de uma rede, então é uma escalabilidade limitada. Então o tamanho de expansão da rede é baixa, utilizando o vetor distância. Uma outra desvantagem é a questão da convergência. Então o uso de atualizações periódicas, elas podem demorar, então tem uma convergência lenta, e isso é um problema para quem trabalha o vetor distância no processo de roteamento. E uma terceira desvantagem são os loops de roteamento. Então o loop ele vai acontecer, os loops de roteamento eles podem ocorrer quando as tabelas de roteamento mantêm inconsistências, e aí elas não são atualizadas devidamente por causa da chamada convergência lenta. E aí você vai ter loops de roteamento. Uma solução para evitar esses loops é utilizar uma solução chamada Split Horizon, que você anuncia as rotas através de únicas interfaces, ou seja, somente através de únicas interfaces e não de outras interfaces diretamente conectadas, evitando esse loop. E aí eu consigo evitar, por exemplo, esses loops de roteamento. Ok, aqui nós temos um exercício de roteamento vetor distância, dadas as redes abaixo, preencha as tabelas de roteamento segundo o vetor distância. Então o exercício é bem simples, só para a gente treinar a questão do protocolo de roteamento do vetor distância. Nós temos 3 routers, router 1, 2 e 3. Cada router eu tenho um conjunto de interfaces diretamente conectadas e suas redes. Então, por exemplo, no router 1 eu tenho a interface Fast Ethernet 0/0, de um lado, conectado à rede 10.1.0.0, e do outro lado eu tenho o serial 0/0/0 conectado à rede 10.2.0.0. Quando a gente for montar a tabela de roteamento do roteador 1, inicialmente, povoando essa tabela do router 1, eu vou ter os endereços de rede. Então, como estão diretamente conectados 10.1.0.0, 10.2.0.0, eles vão compor a tabela de roteamento com umas chamadas redes diretamente conectadas. E aí, para chegar nessa rede, eu vou precisar utilizar a interface Fast Ethernet 0/0 e eu não vou ter nenhum salto, até porque é uma rede diretamente conectada. A mesma coisa na rede 10.2.0.0. Então eu vou atingir essa rede através da interface serial 0/0/0 e não vou ter nenhum salto para chegar nessa rede. E aí o mesmo procedimento nós vamos encontrar no router 2 e no router 3. No router 2, para atingir a rede 10.2.0.0, como é uma rede diretamente conectada, basta eu utilizar a interface serial 0/0/0 e eu não vou ter nenhum salto. 10.3.0.0, mesmo procedimento, saindo pela interface 0, serial 0/0/1, também nenhum salto. E no router 3, para chegar na rede 10.3.0.0 e 10.4.0.0, também os saltos vão ser 0, porque são redes diretamente conectadas. E aí a proposta do exercício é adicionarmos, ou seja, complementarmos a tabela de roteamento. Então como é que vai ficar? No router 1, para chegar na rede 10.3.0.0, eu só posso sair pela interface 0/0/0 e eu vou ter um salto para chegar lá. Então, a minha métrica, o meu custo vai ser de um salto. Para chegar na rede 10.4.0.0, o mesmo procedimento, eu vou sair pela interface serial 0/0/0 e eu vou ter 2 saltos. Saio do router 1 para o router 2, do router 2 para o router 3, realizando 2 saltos. O mesmo procedimento no router 2, para chegar na rede 10.1.0.0, eu vou sair pela serial 0/0/0 e vou ter um salto de custo saindo do router 2 para o router 1.
e aí eu atinjo a rede 10.1.0.0. Para chegar na rede 10.4.0.0, eu vou sair pela serial 0/0/1 e eu vou ter apenas um salto para poder chegar na rede 10.4.0.0. E por fim, no roteador 3, para chegar na rede 10.2.0.0, eu saio pelo serial 0.0.1, eu vou ter apenas um salto, então a minha tabela de roteamento vai ser povoada com um salto, e para chegar na rede 10.1.0.0, eu vou ter que sair pela serial 0.0.1, dando apenas um salto, dois saltos para chegar na rede 10.1.0.0. E aí dessa forma você povoa, né, as suas tabelas de roteamento para realizar o roteamento entre os equipamentos de rede. Bem, como exemplo de protocolo de roteamento, vamos falar de um exemplo que é o protocolo de roteamento vetor distância, que é o RIP, né, o Routing Information Protocol. Bem, os protocolos de roteamento dinâmico eles foram usados em redes desde o final da década de 80. Então, por exemplo, o RIP ele foi desenvolvido pela Xerox Corporation no início dos anos 80, né, para ser utilizado nas suas redes XNS, né, a Xerox Network Systems. Então ele é um protocolo intradomínio, ou seja, ele funciona dentro de um domínio mais comum, sendo suportado praticamente por todos os outros fabricantes de roteador. Então a sua primeira versão, ela foi lançada basicamente em 1988, e mais alguns dos algoritmos básicos no protocolo foram usados, por exemplo, na ARPANET, né, na rede que depois veio dar vigência, veio criar, por exemplo, a internet. Bem, esse protocolo ele apresenta facilidade de configuração, então depois eu posso mostrar um exemplo utilizando o RIP, e aí vocês vão ver que ele é bem simples de ser utilizado. Então o algoritmo ele não necessita de grande poder computacional do equipamento e capacidade de armazenamento. Então ele é um protocolo de roteamento vetor distância muito simples de ser implementado. Bem, ele funciona bem em pequenos ambientes, no entanto apresenta limitações quando utilizando redes de grande porte, ou seja, aquele problema do vetor distância, né, que é a escalabilidade. Então é uma escalabilidade limitada. Ele limita o número de saltos de HUPs entre HUPs até 15 saltos. A partir de 16 já é considerado problemático, né? Apresenta a convergência lenta, que a gente viu lá numa das desvantagens do vetor distância, então ele vai levar muito tempo para fazer as alterações, as atualizações na rede, atualizadas por outros roteadores. Bem, o protocolo de roteamento ele vai conter um conjunto de processos, algoritmos, mensagens. E aí, geralmente, ele usa troca de mensagens, informações entre os roteadores, né, para preencher sua tabela de roteamento. E aí, com a escolha dos melhores caminhos possíveis, essas alterações, essas atualizações têm que ser realizadas. E aí um RIP, protocolo RIP, por exemplo, ele tem como objetivo, né, como é um protocolo de roteamento dinâmico, realizar algumas etapas. Então o RIP, assim como outros protocolos, ele procura descobrir as chamadas redes remotas, ele procura manter essas informações de roteamento atualizadas, escolher o melhor caminho, né, para atingir redes remotas, redes de destinos, e também a capacidade de encontrar o melhor caminho dentro de um novo cenário, de uma nova topologia, se o caminho atual não estiver mais disponível. No entanto, como a gente viu, né, o vetor distância tem essas limitações de convergência, a questão da escalabilidade, ou seja, demora para atualizar, e isso torna um problema para redes maiores, redes em grandes escalas. Então o RIP é indicado em redes pequenas, redes menores, ou seja, onde o número de saltos não pode ultrapassar de 15 saltos específicos.
Ok, uma outra característica, né, o HIP ele é um grande consumidor de largura de banda. Né? A cada 30 segundos ele faz o chamado broadcast para atualizar as tabelas de roteamento. E isso, obviamente, vai consumindo a banda da rede. O HIP ele é um exemplo, como a gente viu mais à frente, citei, de vetor distância. Portanto, ele vai determinar o melhor caminho entre dois pontos, levando em conta somente o número de saltos, o número de hops. Então a gente vai ver um exemplo para a gente entender melhor a questão do uso do HIP. Então aqui nós temos um exemplo onde eu tenho 5 roteadores interligados, A, B, C, D e E, com os seus enlaces, as suas interfaces específicas, e o número de saltos, o custo para chegar em determinado roteador. Então imagina que a gente vai montar a tabela de roteamento utilizando o HIP, o vetor distância, do roteador A. Então a tabela de roteamento do roteador A, ele vai compor todas as redes, diretamente conectadas ou não, e as redes remotas. Então, por exemplo, para o roteador A atingir a sua própria rede, ele vai utilizar o seu próprio enlace local e, obviamente, a métrica, ou seja, o número de saltos, vai ser 0, porque ele não vai realizar nenhum salto para chegar na sua própria rede. Já o roteador A tentando atingir a rede B, então a rede A chegando na rede B, então se eu for tentar atingir a rede B, eu vou sair pelo enlace 1 e ter apenas um único salto. Então o meu custo, a minha métrica é apenas de 1. Quando a minha rede A quiser chegar na rede destino D, eu vou sair pelo enlace 3 e eu também vou ter apenas um único salto. Ou seja, o meu custo é apenas um único salto. Se eu quiser chegar na rede C da rede A, do roteador A para a rede C, então eu vou ter agora um número de saltos de um custo maior. Então eu vou sair pelo enlace 1 e vou ter 2 saltos. Vou sair para o enlace B, então um salto, e do B para o enlace para o roteador C, segundo salto. Então eu vou ter 2 saltos. A minha métrica, meu custo é de 2 saltos. E por fim, se o roteador A ou a rede A quiser se comunicar através de um equipamento destino na rede E, o roteador A ele vai ter 2 opções. Ele pode sair pelo enlace 3 ou ele pode sair pelo enlace 1. E aí, dependendo da topologia, eu vou ter algo que pode impactar na métrica. Nesse exemplo, o número de saltos é igual. Então, por exemplo, se eu venho pelo caminho de cima para atingir a rede E, de A a E, eu vou dar um salto para o B, 2 saltos para o E, isso saindo pelo enlace 1. Se eu for fazer procedimento por baixo, ou seja, a rede A chegando na rede E por baixo, saindo do enlace 3, eu vou ter um salto para o D e outro salto para o E, totalizando 2 saltos. Percebam que é possível ter um caminho alternativo, é possível. Ele poderia sair do A para o E através desse caminho aqui. Ele iria para o roteador B, depois para o C, até atingir o E. No entanto, o que vai acontecer? O número de saltos, como o HIP ele é vetor distância, ele vai determinar a melhor rota possível através de um custo mais baixo. O meu custo aqui vai ser maior, então eu vou ter um salto para o B, o segundo salto para o C, então eu já tenho 2, e mais um salto, terceiro salto, para o E, totalizando uma métrica de 3. Então, o roteador, obviamente, ele vai escolher o menor custo possível, que for os 2 caminhos, tanto aqui por cima como por baixo, utilizando a rota em B e utilizando a rota em D para chegar em E, tendo um custo menor em 2. E aí, nós temos o funcionamento de um protocolo vetor distância como exemplo HIP. Ok, turma, essa foi mais uma aula, especificamente de roteamento. Em seguida, eu vou colocar um exemplo de roteamento estático,
uma prática no simulador, no caso no Packet Tracer. Então eu vou mostrar no exemplo como é que faz um roteamento manual, um roteamento estático, manualmente, realizado através de comandos específicos. E numa próxima aula a gente vai ver um exemplo utilizando protocolos de roteamento dinâmico para podermos fazer uma comparação entre esses dois tipos de roteamento. Então agradeço mais uma vez, espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima aula.